Esta ideia já surgiu há muitos anos, desde que eu me comecei a dedicar um pouco às questões da área da comunicação e da linguagem, e também quando trabalhei instrumento que possibilitasse fazer essa avaliação de uma forma mais sistematizada. É um instrumento que vai ajudar os educadores a poderem fazer como que uma síntese dos desvios articulatórios que a criança apresenta, para eventualmente encaminharem para a terapia da fala ou para o médico otorrino, mas também pode servir apenas para registar todo o progresso e a evolução, a maturação articulatória da criança ao longo deste período. Gostaria aqui de realçar que nem sempre esses desvios articulatórios são motivos de preocupação. Durante esta fase dos 3 aos 6 anos, a criança ainda está no processo de aquisição fonológica e, portanto, é natural que possam ocorrer alguns desvios articulatórios. Por isso mesmo, também existe uma tabela com um estudo feito em 2000 e publicado por 2 autoras, 2 linguistas, onde elas mostram e evidenciam quais são as maiores dificuldades das crianças em articular determinados sons aos 3 anos, aos 4 e aos 5. Produção induzida por imagens, e então mostra-se a respectiva imagem à criança. É aconselhável mesmo que seja apresentada de forma isolada e que se pergunte à criança o que é isto. A criança diz carro e, portanto, nós registamos como tendo articulado de forma correta. Se a criança, em vez de carro, diz tarro, por exemplo, nós então passamos para a outra coluna que diz produção por repetição. E nós dizemos carro, repete lá. Ela diz carro. Se repetir carro corretamente, nós vamos assinalar como tendo produzido corretamente. Se não articulou corretamente, nem por produção induzida, nem por repetição, então vamos escrever exatamente como a criança articulou a palavra. No final, temos uma ficha síntese, onde vamos registar todas as omissões, todas as substituições e todas as inserções. Um exemplo de uma inserção muito comum é quando as crianças dizem, em vez de flor, dizem felor. Uma omissão, em vez de televisão, dizem televisão. Uma substituição pode ser possível, muitas vezes acontece, os L's pelos R's, por exemplo, tartaruga, em vez de tartaruga. Apesar de ter este título e de se chamar Prova de Avaliação de Capacidades Articulatórias, pode e deve ser utilizado de forma informal e de forma lúdica e não tanto com o caráter de medir, de avaliar para rotular. Mesmo que estes materiais não sejam utilizados de forma mais formal, poderão ser sempre utilizados incutindo-lhes um caráter mais lúdico, de não só de nomeação de imagens, mas o jogo do loto, fazendo o jogo da memória, selecionando algumas imagens para, a partir delas, criar-se uma história ou recontar-se uma história. Portanto, tem todo um potencial lúdico que abrange não só os próprios professores, como a própria família. E nós sabemos que nestas situações também o trabalho será tanto mais bem sucedido se houver continuidade, de facto, em casa e não apenas na escola.